Mensagem número 54, Aprimoremos, baseada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, onde ele diz: não extingais o espírito. E Emmanuel comenta: saibamos estender os valores do espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a peçonha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse! Quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas, não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te suprime ansiedades e poupa aflições, ainda mesmo que por agora não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos, envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Então vejam como que é interessante essa analogia criada aqui por Emmanuel entre a construção da estrada física, né, essa estrada que onde a gente trafega com nossos veículos, com nossos carros, e o caminho espiritual, especialmente aqui, o caminho espiritual legado por Jesus no Evangelho, né? Vejam que Emmanuel, inclusive, chama Jesus aqui ao final de engenheiro celeste, né? Ou seja, é como se Jesus fosse aquele engenheiro do céu que construiu essa estrada, né? Que abriu essa estrada, né? Que removeu uma série de obstáculos que poderiam atravancar o nosso caminho, ao dar o seu exemplo, né? Ao vir ao mundo para deixar o seu exemplo de bondade, né? De amor, de compaixão, de equanimidade e de dedicação absoluta ao bem, né? Dedicação extrema ao bem, porque Jesus foi ao limite de doar a sua própria vida para nos legar um exemplo de renúncia que nos abre esse caminho, né, esplendoroso de luz para que nós possamos, então, a partir dos ensinamentos que ele nos legou, trilharmos, né, esse caminho que conduz à verdade, como ele dizia, e à verdadeira vida, né? Então, é interessante aqui, porque quando Emmanuel começa seus comentários, né, dizendo, né, saibamos estender os valores do espírito, né, ele logo em seguida começa a falar, né, e a discorrer sobre a construção de uma estrada física, né, lembrando-nos, por exemplo, que a estrada que hoje nos oferece passagem com segurança
né, nos lembram de que ainda ontem ela era um trato de terra inculta. Então, vejam, se a gente for seguindo essa analogia de Emmanuel, nós poderíamos dizer que também, antes da vinda de Jesus, né, a escola terrena ainda era um trato de terra muito inculta, né? Ainda não havia ainda aquele exemplo sublime, né, de dedicação, de amor, né, que Jesus nos legou. Então, quando ele vem ao mundo, ele trabalha como esses engenheiros trabalham ao abrir uma estrada, né? Ele, com a sua própria vida, com seus próprios exemplos, com a forma como ele lidou com as relações humanas, né, com as relações com a natureza, né, com as relações com seus discípulos, ele nos lega um exemplo, né, de como nós também podemos viver nessas nossas preciosas vidas humanas de modo a que elas sejam verdadeiramente significativas, de modo a que elas nos conduzam de forma efetiva e eficaz a um crescimento interior, né, a um refinamento do nosso mundo interno, né? Vejam que Emmanuel também escolheu uma passagem muito curtinha de Paulo, mas muito expressiva, né? Porque Paulo diz: não extingais o espírito, né? E o que é o exemplo de Jesus no Evangelho, né? Através do Evangelho, né? Que exemplo Jesus nos lega, né? Ele nos mostra que se nós seguirmos aqueles exemplos de misericórdia, tolerância, perdão e amor ao próximo, nós manteremos a chama do Espírito acesa e seguiremos esse conselho de Paulo. Não deixaremos que o Espírito se extingua. E o que é a extinção do Espírito, né? O que seria a extinção do Espírito dentro desse contexto que estamos agora analisando, né? A extinção do Espírito seria justamente nós, por exemplo, nos deixarmos levar de modo absoluto e completo por nossas emoções perturbadoras, como, por exemplo, pelo apego à vida material, né? Um excessivo apego à vida material, ele extingue o espírito, né? Por quê? Porque a pessoa começa a se absorver por completo, né, com as coisas do mundo, né, como diz Jesus, com as coisas de Mamon, né, com a casa, com o carro, com o dinheiro, com o trabalho, né, com a escola dos filhos, enfim, ele absorve por completo a sua energia, né, absorve por completo todo o seu potencial mental com essas coisas materiais e não sobra nada, né, para o cultivo da elevação espiritual. Isso é que é a extinção do espírito, né? E nós precisamos estar muito vigilantes, nós precisamos realmente ter presentes, né, em nossa mente o conselho, né, de Jesus, a sugestão de Jesus: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Por quê? Porque se não orarmos e não vigiarmos, a tentação na qual nós vamos cair é justamente essa tentação do apego à matéria, do apego absoluto, né, e absurdo à matéria, que extingue o espírito, né, que não deixa espaço para a evolução espiritual e para o cultivo, né, das sementes de luz em nosso mundo interior. Por isso que eu acho interessante, quando o Emmanuel segue aqui no comentário, quando ele fala sobre serpentes insidiosas que aí acalentavam a peçonha que se lhes acumulava no seio. Quer dizer, ele está se referindo ao seguinte contexto, né? Os operários estão ali abrindo uma estrada no meio do mato, né? E ali tem o quê? Tem cobras, né? Tem serpentes, né? Serpentes que são venenosas, né? E elas estão ali, digamos assim, obstruindo o caminho daqueles que querem viajar, daqueles que querem atravessar, né, aquele terreno, né? E o que fazem essas pessoas, né, esses operários que abrem as estradas, né? Eles tiram esses obstáculos, né? E quando a estrada está prontinha, asfaltada, a gente trafega ali com tranquilidade com nossos veículos, né? Aqui, Emmanuel, a gente tem que ir fazendo a leitura da mensagem e seguindo a analogia de Emmanuel, né? Porque ele está fazendo uma analogia desse processo de construção da estrada com o processo de construção do caminho espiritual, né? Jesus também, e os mestres espirituais que o antecederam, porque Jesus não foi o único mestre que veio ao mundo, embora tenha sido talvez aquele mestre completo, né? Aquele que já nasceu iluminado, né? O governador do planeta, aquele que trouxe a luz maior, mas muitos outros mestres antes dele, né? Como
Confúcio, Lao Tse, Buda, né, Zoroastro, trouxeram, né, caminhos espirituais, né, legaram ensinamentos que são como essa estrada que Emmanuel está aqui falando, né? Eles abriram, né, os caminhos, né? Nós temos que sempre, quando nas nossas orações, nos lembrarmos desses seres, e não só deles, mas também de seus seguidores, né? Das comunidades religiosas que se formaram em torno deles e que fizeram com que esses ensinamentos permanecessem vivos milênios depois, para que nós possamos estar aqui usufruindo dessa estrada. Nós estamos trafegando nessa estrada, né? Nós estamos aqui hoje reunidos porque esses seres nos deixaram esse legado, né? E, como nós sabemos, com muito sacrifício, com muito trabalho, né? Renunciando muitas vezes, Jesus dizia, eu não tenho uma pedra onde repousar minha cabeça. Ou seja, ele abriu mão por completo de qualquer benesse ou conforto espiritual. Para quê? Para concentrar toda a sua energia, todo o seu amor, todo o seu potencial de ser iluminado na construção desse caminho e dessa estrada que hoje está aberta para nós, aguardando apenas a nossa boa vontade em segui-la, a nossa dedicação, a nossa perseverança, né? A nossa decisão em cultivar aquela perfeição do que o budismo fala, que é a energia constante, ou seja, de colocar toda a nossa energia no cultivo desse caminho. O caminho está aberto, só que não basta que o caminho esteja aberto, né? É preciso que a gente sente no banco, né, desse carro que vai trafegar na estrada do Evangelho e coloquemos o carro em movimento, para aproveitar aqui a analogia, né, que Emmanuel está fazendo, né? O nosso trabalho, vocês lembram que nós iniciamos semana passada exatamente o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é buscar e achareis. Ou seja, a estrada está aberta para que nós achemos a felicidade genuína, mas é preciso que a gente busque, né? Ou seja, é preciso que a gente coloque esse carro da nossa motivação correta, da nossa motivação em praticar os ensinamentos, é preciso que nós coloquemos esse carro em movimento, para que aí sim a gente consiga fazer o que é o título da mensagem, aprimoremos, né? E lembremos de uma coisa, pessoal, à medida em que nós nos aprimoramos, né? À medida em que nós nos refinamos espiritualmente, como nós somos inseparáveis, né, do contexto que nos cerca, à medida em que nós nos aprimoramos, nós também contribuímos para que aqueles que nos cercam, para aqueles que conosco convivem, também se aprimorem, né? E principalmente, se esse aprimoramento for sincero, for efetivo, for real, né, se de fato nós estivermos nos transformando interiormente, nós conseguiremos fazer aquilo que o Lama Padmasambhava chama de ensinar pelas costas, ensinar sem palavras, né? Ou seja, as pessoas simplesmente olham para aqueles que estão se aprimorando, né? Aquilo chama a atenção, falam, puxa, como essa pessoa está se transformando? O que será que está acontecendo com ele? O que será que ele está fazendo? E começa a olhar, né? Assim como nós olhamos para Jesus, as pessoas também podem olhar para nós e perceber em nós que nós estamos trabalhando cotidianamente para não deixar que o espírito se extinga, como diz Paulo, né? Estamos trabalhando cotidianamente para que essa luz permaneça acesa, né? A candeia de que fala o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós terminamos semana retrasada, né, de estudar, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? O que é botar a candeia no candeeiro, né? O que é botar a luminária, né? Aliás, a vela lá na luminária, né, para que ela realmente ilumine o caminho? É nós cultivarmos esse aprimoramento que Emmanuel está falando aqui, né? Porque se nós nos tornarmos exemplos, não de perfeição, porque nós sabemos que nós estamos muito longe da perfeição, mas se nós nos tornarmos exemplo de dedicação ao caminho espiritual, né, de dedicação a nos melhorarmos a cada dia, né? Se as pessoas olharem para nós e perceberem que nosso mundo interior está a cada dia, né? Amanhã está melhor do que hoje, e hoje está melhor do que ontem, eles vão nos ver como realmente exemplos, não de santidade, mas exemplos de que quando nós nos aplicamos, quando nós nos colocamos em movimento, quando nós realmente buscamos, nós achamos a evolução, nós evoluímos, nós crescemos, nós andamos, né? Então vamos nos lembrar sempre daquela frase que eu gosto sempre de manter viva na minha mente,
né? Que é aquela frase que diz que o trágico não é nós não termos chegado ao nosso destino, né? O trágico seria nós não estarmos caminhando. E é isso que a mensagem de hoje nos diz. Não extingais o espírito, né? Não deixeis que o espírito se extinga, ou seja, não esmoreçamos, né? Não desanimemos, né? Vamos mostrar para nós mesmos e para os nossos irmãos que, mesmo quando nós tropeçamos, nós podemos nos levantar e continuar caminhando. Então é assim que Emmanuel conclui a mensagem, né? Mostrando-nos exatamente, primeiro, que nós não devemos buscar fama, porque ele fala que somos artífices sem nome, não somos famosos, não somos conhecidos, mas isso não é o que importa. O que importa é que nós possamos, de alguma forma, estar contribuindo, né, para ou trabalhando, né, para o nosso progresso próprio e, consequentemente, contribuindo para o progresso de outros e até mesmo, à medida em que nós contribuímos para o progresso de outros, estejamos contribuindo também para o progresso da humanidade, né? Por isso que Emmanuel fala, vale é o serviço feito, né? Ou seja, vale essa questão de estarmos em movimento, né? Aquilo que nós falamos, vale a questão de estarmos buscando. É muito importante a gente lembrar disso, porque o tema do nosso evangelho atual é o buscar e achareis. Então temos que estar buscando, temos que fazer a nossa parte, temos que fazer o nosso trabalho, ainda que ele seja, como diz Emmanuel aqui, uma humilde réstia de luz. Não importa. Se é luz, ela beneficia. Não importa que seja o tamanho do benefício, porque do ponto de vista espiritual, não é a quantidade que conta, é a qualidade. Se a qualidade for superior, se o coração for puro, né? Se a mente estiver lúcida, nossas ações contribuirão, com certeza, para semear fraternidade, bênçãos, tolerância, misericórdia e amor.